Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje a ideia do vídeo de hoje veio inspirado numa sequência de vídeos que eu venho fazendo aí, rebatendo um pouco a ideia da dieta carnívora, né? Aquela coisa de você abandonar todo e qualquer tipo de alimento e passar a se alimentar somente de carne. O que, na minha opinião, isso é um ato insano, desesperador, mas que eu entendo. Entendo e aceito, talvez. Por quê? Quando você está muito mal de saúde, você acaba tentando qualquer tratamento que oferecem para você. E quando aquele tratamento melhora muito a tua saúde, obviamente você passa a idolatrar, a enaltecer esse tratamento, né? E a dieta carnívora, que ela criou aí ao redor do mundo uma legião de fãs, mas muito mais do que fãs, quase que uma religião. As pessoas defendem isso a ponto de sair no braço, sair na briga, né? Se você pegar uma dessas pessoas que mudou a sua vida com a dieta carnívora, que se sentiu muito bem, e você criticar essa dieta, você vira alvo de pancadaria, né? Porque eu entendo, porque aquilo ali mudou a vida dela. Agora a gente tem que entender por que uma dieta dessas, radical demais, né, onde você passa comendo praticamente só carne, fez bem para o corpo de uma pessoa. E foi aí que veio a ideia de falar de algo que demorou. Eu me dei conta que eu demorei e devia ter vindo aqui antes falar para vocês sobre essa patologia. Olha só, olha que nome feio, né? Vamos traduzir isso daqui. Supercrescimento bacteriano do intestino delgado, né? A gente usa uma sigla para que não precisamos ficar falando esse nome inteiro. A sigla é a seguinte, ó, SIBO. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já ouviram falar em SIBO, porque é algo que está crescendo, está ficando quase que comum, não é mais raro. Antigamente um quadro de SIBO era um quadro raro, hoje SIBO é super comum. Então eu vou apagar isso daqui e a partir de agora a gente vai falar só sobre SIBO, tá? Eu vou usar a abreviatura, a sigla da doença. Só que para a gente falar sobre SIBO, eu preciso trazer aqui alguns conceitos básicos para você, tá? Em primeiro lugar, vamos ter um conceito de anatomia. Vamos falar sobre trato digestivo. E assim, ó, bem raso, bem resumido e sem detalhe nenhum, tá? O trato digestivo, ele começa na boca e termina no ânus, ok? Quando você engole o alimento então, ele vai descer pelo esôfago, vai ter o estômago, né? Você tem a porção do duodeno. Bom, aí você vai ter dois intestinos. O intestino é um só, né? É uma continuação um do outro. Mas a gente classifica o intestino em dois tipos. Intestino delgado, ou também intestino fino, que é aquele emaranhado de quilômetros aqui de intestino, e depois o intestino delgado ele vai virar intestino grosso. E o intestino grosso, ele é dividido em porção ascendente, né, o cólon ascendente, transverso, que é esse aqui, e o descendente. E aí vem para o ânus, ok? Então olha aqui, ó. Fernando, dá uma ajudinha aqui para nós, tá? Porque desenhar não é minha arte. Olha aqui, ó. Tá vendo como fica bonitinho quando a gente vê o desenho? Ó, intestino delgado e o intestino grosso. Então o intestino grosso, ele é o final, né? É onde a gente já tem o cocô. No início aqui no intestino delgado, tá passando ainda muito líquido, né? Tá passando alimento com líquido e ele vai ficando mais endurecido. Então aqui no intestino grosso é onde a gente tem mais cocô. Logo, é no intestino grosso que a gente tem mais bactérias, tá bem? As bactérias estão em maior quantidade no intestino grosso, tá? Legal? Então esse é um conceito anatômico. Você entendeu aqui o delgado e o grosso. Agora o outro conceito que a gente tem que trazer aqui é o conceito
de disbiose. E se você não sabe o que é isso, agora eu já fiquei triste contigo, porque são quase 800 vídeos aqui no meu canal e eu já falei de disbiose em mais de 50% deles, hein? Então quem está aqui comigo há tempo sabe o que é disbiose. Disbiose é um termo utilizado para designar o desequilíbrio dessas bactérias que habitam o intestino, ok? Então a gente tem isso aí, um conceito antigo na medicina, mas que no ano de 2008, quando foi concluído o projeto Microbioma, e nós entendemos que nós temos muito mais bactérias no corpo do que células, muito mais mesmo, numa relação de 10:1, né? Ou seja, para cada uma célula que habita nosso corpo, nós temos 10 bactérias equivalentes, ou seja, para cada uma célula, 10 bactérias. E o que importa nisso? 80% dessas bactérias que estão no corpo estão no intestino. E a isso demos um nome, né, do nosso microbioma. Então aqui, ó, microbioma. Olha quanto conceito novo aqui, ó, né? Microbioma intestinal é o conjunto de bactérias que habitam o intestino, que, como eu disse, representam 80% das bactérias totais do corpo, tá? Só que essas bactérias, elas têm filos, elas têm gênero, elas têm nomes. A gente tem lactobacilos, bifidobactérios, a gente tem várias cepas de várias bactérias diferentes que têm que viver em harmonia, como uma população, como o planeta Terra, tá? Tem que ter harmonia no planeta Terra. Quando você começa a ter desarmonia, você começa a ter guerra. E a guerra é a disbiose. Então a disbiose é quando existe mais bactérias ruins do que bactérias boas. E tem que ter bactéria ruim, tá? Não existe a ideia de que só quero ter bactéria boa no meu intestino. Isso não existe. O que existe e precisamos é um equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins, tá? Quando perdemos esse equilíbrio, a gente então acaba tendo um quadro de disbiose intestinal. Agora, com esses conceitos, começa a ficar mais fácil de entender o que é a SIBO. Porque a SIBO, ela nada mais é do que um tipo de disbiose, mas não qualitativa, e sim quantitativa. O que eu quero dizer com isso? A SIBO, ela vai além de um simples desequilíbrio de bactérias, de ter um pouco mais das ruins do que boas. A SIBO, ela representa um aumento da quantidade de bactérias. Essa é a definição de SIBO, tá? Então a SIBO é uma forma de disbiose por excesso de bactéria. Onde, o nome já diz, né? Intestino delgado. Aqui, ó, intestino delgado, não é no grosso. Porém, a gente sabe que uma das causas da SIBO é justamente a migração das bactérias do intestino grosso para o delgado. É uma das causas, tá? Porque a gente tem muito mais bactéria no intestino grosso, como eu disse, e essas bactérias podem voltar, né? Voltar por quê? Porque a tendência aqui, ó, é ir em direção ao ânus. Se for no sentido da contramão, vai voltar para o intestino delgado. Então, é uma das causas. A gente vai falar sobre causas aqui depois, tá? Agora, por que SIBO é algo tão importante de se falar nos tempos de hoje? Porque isso daqui é uma condição que literalmente acaba com a vida de uma pessoa, tá? Realmente acomete a qualidade de vida e é algo que, assim, embora eu nunca tenha tido esse diagnóstico em mim, eu consigo imaginar como é viver com uma SIBO, porque eu atendo muitos pacientes com isso e o relato dos pacientes do quanto isso atrapalha a qualidade de vida é tão intenso que muitos pacientes chegam a chorar na consulta, tá? Vamos entender um pouquinho de como você pode suspeitar que você tem SIBO, tá? Porque a SIBO, como ela é um tipo de disbiose, ela pode se manifestar no teu corpo com todo aquele quadro florido que a disbiose pode trazer, tá? Disbiose, eu não vou nem escrever porque é muita coisa. Vamos lá, o Fernando vai listando aqui para nós, ó. Disbiose pode trazer
quadros de candidíase de repetição na mulher, infecções urinárias de repetição, aliás, não só na mulher, no homem também, é que é muito mais comum em mulher. Disbiose pode trazer sinusites e rinites de repetição, amidalites de repetição, otites de repetição, asma e bronquite, dermatites, tanto a seborreica, caspa. Caspa pode ser causada por um quadro de disbiose ou outros processos de dermatites. A disbiose, ela pode trazer depressão, pode trazer quadros de ansiedade severo, pânico, pode trazer diagnósticos errados de TDAH, pode trazer insônia, pode trazer dor de cabeça crônica. Olha, aliás, a gente pode ficar aqui até amanhã falando de tudo que a disbiose pode trazer. Mas e aí? Como é que eu sei se eu tenho só uma disbiose ou a minha disbiose é tipo SIBO? Aí vem o detalhe. A SIBO, ela geralmente é caracterizada por uma distensão abdominal tão grande que a paciente ela fala assim: doutor, já perguntaram de quantos meses eu estava grávida. Parece gestação, aquela barriga de gestante. E mais do que isso, não é uma barriga de gestante que fica em tempo integral. Geralmente a característica é a seguinte: acorda pela manhã com a barriguinha reta, a barriga está reta, e ao longo do dia, com um simples copo d'água, veja bem, até um copo d'água pode distender a barriga, tá? Mas alimentos fermentáveis, como por exemplo brócolis, cebola, alho, couve-flor, batata doce, esse tipo de carboidrato fermentável é geralmente o que faz a barriga ficar extremamente dilatada, tá? Isso pode gerar dor, isso dá dor, por isso que o paciente fica... Por que eu falo a paciente, falo mais a paciente? Isso é muito mais comum em mulheres, tá? Por quê? Porque as patologias de intestino são mais comuns em mulheres. Isso tem explicações, isso é por conta também do ciclo hormonal, né, do ciclo que a mulher passa os seus hormônios ao longo do mês. Isso tem relação com a parte sentimental, a gente vai entender aqui um pouquinho, né, de por que a parte emocional afeta tanto. Mas enfim, o importante é entender isso, aquela distensão anormal da barriga, gerando dor, gerando desconforto e mexendo com a autoestima. Porque a mulher fala: eu não saio de casa mais por conta desse estado de distensão do meu intestino. Vamos começar aqui falando sobre as principais causas, e olha, são várias, tá? A gente pode inclusive botar aqui, tem base científica para botar, e que uma das causas pode ser o parto cesáreo, né? Uma cesárea. Por que isso, Samuel? Sim, porque a gente já sabe que o parto normal, a criança, o bebê que nasce de parto normal, ele já nasce com a herança da microbiota da mãe. Mas aí, claro, né, teria que ser uma microbiota saudável, por isso que a gente faz todo um preparo. Aqui na clínica a gente prepara uma gestante para poder gestar, para poder ter um bebê saudável. Existem os probióticos ideais para a mãe tomar durante a gestação, porque no parto normal ela já passa para o seu filho essa microbiota. No parto cesáreo não passa. Então aqui, claro, botei isso aqui apenas a título de complementar, não é a principal causa, obviamente, de SIBO, tá? Uma das causas muito comuns de SIBO é o uso de uma classe de medicamento chamado IBP, né? Inibidores da bomba de prótons. O que é isso? São os prazóis, né? Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol. Por quê? Porque eles tiram completamente a acidez do estômago, que é um órgão que deveria ser ácido e, portanto, faria toda a digestão, melhoraria o ambiente intestinal. Quando você toma esses remédios, você perde essa acidez, tá? O uso, ainda falando de medicamentos, o uso de antibióticos e anti-inflamatórios não esteroides ou esteroides, né? Que são os corticoides, tá? Então, olha só, antibiótico detona com a tua microbiota intestinal, tanto que a gente sabe que todo paciente que toma antibiótico deveria repor imediatamente após o término do tratamento, repor probiótico. Isso não é de hoje que a gente sabe. Quem é que faz isso? Quase ninguém, né? As pessoas tomam antibiótico várias vezes e não repõem probiótico. Anti-inflamatórios não esteroides, o que é isso?
Ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco, a classe dos anti-inflamatórios também pode causar desbiose. Corticoide, né, prednisona, prednisolona, os corticoides fazem isso. De medicamentos, esses são os mais importantes, tá? Aqui, uma das coisas que pode ser causa para SIBO é obstipação, ou as pessoas chamam de constipação intestinal, né? Seria sinônimo. Intestino preso, não fazer cocô todo dia, isso não é normal, isso aumenta muito o risco de você desenvolver SIBO. Outra questão aqui, ó, parasitose, né? Parasitas podem aumentar o risco de SIBO. E aí, quando fazer? Estou devendo esse vídeo para vocês aqui, né? De quando desparasitar. Outra coisa aqui, ó, muito comum, é gastroenterites, né? Ao contrário, aqui não deu certo. Vamos fazer bonito aqui. Infecções intestinais, tá? Uma infecção que pode ter sido causada ou por um alimento estragado, isso é super comum, tá? SIBO pós-infecção intestinal. Pegou lá, comeu uma salada de maionese com salmonela, comeu alguma contaminação, né? Ou mesmo por um vírus, né? O rotavírus. Depois de uma infecção intestinal, algumas pessoas podem desenvolver SIBO. Diminuição dos movimentos peristálticos, ó, diminuição da peristalse. O que é peristalse? O que é movimento peristáltico? O intestino, ele fica fazendo movimentos peristálticos, que é essa coisa de ficar empurrando o cocô sempre em direção ao ânus, né? E existem pessoas que, por motivos mil, têm diminuição desse movimento. Agora, cabe lembrar aqui que as famosas canetinhas emagrecedoras que estão na moda, elas diminuem muito os movimentos peristálticos. Então, o uso, por exemplo, de Ozempic, que diminui a peristalse, pode ser uma das causas de SIBO. E a gente começa a ver tanto caso de SIBO, né? E hoje em dia todo mundo usando canetinha, então, quem sabe aí tenha uma relação, né? Aí vamos botar aqui outra coisa, que isso aqui talvez seja, não sei nem porque eu botei por último aqui, porque talvez eu tenha que ter colocado por primeiro, estresse. O estresse é uma causa muito comum, o estresse crônico ou o estresse agudo, tá? Por quê? Porque o estresse, ele vai fazer o mesmo, pela mesma via que eu botei aqui corticoide, tá? Porque o estresse, ele vai aumentar o cortisol. E tanto cortisol, hormônio natural do estresse, quanto corticoide, vai diminuir uma imunoglobulina no intestino chamada imunoglobulina IG de imunoglobulina A secretora, tá? Imunoglobulina A secretora. O que significa isso? Isso aqui é um agente produtor de muco para forrar, para proteger o intestino. Quando você aumenta o estresse ou toma corticoide, você inibe essa imunoglobulina que faz esse reparo do muco no intestino, deixando o intestino mais seco por dentro, como se fosse assim, tá? E aí, Samuel, será que faltou alguma coisa aqui? É óbvio que faltou, né? O mais importante eu deixei por último. A gente falar, obviamente, da questão dos alimentos. É óbvio que a maior parte das SIBOs e desbiose vem por conta de uma alimentação industrializada, processada, refinada e cheia de conservante e aditivo químico. Então agora ficou fácil de entender por que a SIBO está tão em evidência, né? Porque quem aí que não come mal, que não está estressado, que não tem intestino preso, né? Vamos botar aqui também, ó, hidratação, pouca hidratação faz parte aqui, né? Quem é que não toma inibidor da bomba de prótons? Quantos pacientes me procuram todo dia aqui tomando omeprazol, esomeprazol, enfim. Olha como fica fácil de desenvolver uma patologia tão séria como essa nos tempos atuais. Tá, agora você entendeu as causas, você entendeu os sintomas. O que a gente tem que falar aqui? Como é que eu detecto isso oficialmente? Como é que eu bato o martelo e dou o diagnóstico
para o meu paciente que ele tem SIBO? Bom, primeiro que o tratamento da SIBO, ele pode ser feito muitas vezes sem exame nenhum, tá? Se o médico tiver certeza, o médico for bom, aquele médico que fica conversando, que dá atenção para o paciente, conversa com o paciente, avalia o paciente, vê fotos, os pacientes sempre trazem foto. Toda paciente que chegou até mim com SIBO trouxe foto, ela diz assim, ó, essa aqui é minha barriga quando eu acordo, essa aqui é minha barriga no meio da manhã. Isso é bem característico de SIBO, a gente já pode partir para o tratamento, tá? Mas o teste padrão ouro para SIBO é um exame chamado teste do hidrogênio expirado, tá? Isso aqui é o teste considerado padrão ouro para diagnóstico de SIBO. Como é que funciona esse teste aqui? Vamos lá. A pessoa, ela vai até um laboratório, ou isso pode ser feito até em consultório médico, tá? E aí ela vai fazer uso, ela vai ingerir lactulose. E depois que ela ingerir lactulose, ela vai soprar. Ela vai soprar um aparelhinho, né? Que vai avaliar. Aí que tá, a gente tem ou só do hidrogênio, mas que não é o mais completo. A gente deveria avaliar o hidrogênio e o gás metano, tá? Daí já começa a ficar no mínimo interessante. Tem outros gases que também podem ser avaliados, mas hidrogênio e gás metano é o mínimo que a gente deveria avaliar. Por quê? Se tiver um aumento abrupto de hidrogênio, logo depois da ingestão de lactulose, aí você fecha diagnóstico para SIBO, tá? Então esse aqui é o teste padrão ouro. A gente pode diagnosticar SIBO através de outros exames também, mas é que daí começa... Por que não é escolhido como padrão ouro? Não porque sejam exames piores, mas porque são exames mais difíceis de fazer e mais caros de fazer, tá? Por exemplo, tem um exame de ácido orgânico urinário chamado OMX, que é um exame que avalia o xixi, tá? E a partir do resultado desse exame, eu posso sim diagnosticar SIBO sem precisar fazer o teste do hidrogênio expirado. Na verdade, são vários ácidos orgânicos que podem trazer essa informação, né? Mas o mais importante aqui é o ácido hidroxifenilacético, tá? Se eu tiver presença de ácido hidroxifenilacético no exame de ácido orgânico urinário, eu já posso afirmar que essa paciente tem uma SIBO, tá? Outro exame, um exame interessante feito no Brasil, chama Colpromax, tá? Isso aqui é um exame de fezes, feito lá em Minas Gerais. O Laboratório Lemos faz esse exame. Esse exame, ele traz indiretamente um resultado quase que assertivo, né? A gente tem que analisar, por isso que eu digo, pega o paciente, avalia a história clínica, faz uma anamnese e pode fazer um exame desse. Por que às vezes é mais interessante investir? O Colpromax, por exemplo, é um exame mais caro do que um teste de hidrogênio expirado, mas ele não vai me dizer só se tem SIBO, ele me traz um monte de outra informação. É isso que eu digo, é conversar com o paciente e ver qual é o melhor exame para cada um. Mas eu tenho que aqui dizer que hidrogênio expirado é o padrão ouro. Uma vez que o paciente tenha diagnóstico de SIBO, aí o que acontece? Apenas fazendo um gancho para o início desse vídeo aqui. Esse paciente, ele fermenta tudo, começa a fermentar tudo. Aí quando ele segue a tal animal-based, né, dieta baseada em carne, tira toda a fibra, é óbvio que ele vai dizer que a vida mudou. Né? Mudou por quê? Porque ele estava com uma microbiota que estava fermentando tudo, tá? Então quer dizer que comer fibra faz mal? Não, quer dizer que esse intestino faz mal para a fibra, entendeu? Esse paciente está tão doente que a fibra faz mal para ele. Tá, e aí, como é que a gente deve tratar? Olha, aqui a gente tem várias formas de tratar, tá? Mas eu vou abrir meu coração para vocês, porque eu sou famoso aqui, conhecido como médico natureba, né? Que gosta tudo de coisa natural. Sim, mas muitas vezes a gente tem que lançar mão
de tratamentos químicos, de fármacos, né? E, sinceramente, eu tive poucos resultados positivos tratando o SIBO sem ir direto para antibiótico, tá? Porque existem, sim, suplementos, existem nutracêuticos, a gente sabe que o óleo de orégano ajuda a tratar SIBO, a alicina, né? O óleo de alicina, não de alho, o óleo de alicina que vem do alho é importante. A berberina é um suplemento maravilhoso para tratar SIBO, tá? Só que tem um detalhe, aqui a antibiótico terapia ela faz diferença, tá? O grande problema é que o antibiótico mais efetivo para SIBO é muito caro, é um antibiótico muito caro, que chama rifaximina. Rifaximina. Esse aqui é considerado o antibiótico padrão ouro para tratar SIBO, tá? Outras opções menos efetivas, mas que depende muito do estado, né? A gente tem que classificar a SIBO do paciente. Se é uma SIBO leve, a gente pode usar o Bactrim, tá? A gente pode usar metronidazol, também funciona. Mas quando o paciente pode custear o tratamento com a rifaximina, é considerado um antibiótico padrão ouro para isso, tá? O tratamento vai de 14 a 28 dias e depois, quando termina o tratamento, esse paciente aqui, então, ele tem que iniciar imediatamente a reposição da microbiota com um pool de probióticos prescritos para colonizar novamente esse intestino que foi completamente aí dizimado, né, pelo antibiótico, que era essa a ideia, né? Essa era a ideia do tratamento. Ok? Bom, eu acho que com isso aqui a gente esgotou absolutamente tudo aí sobre SIBO, falamos tudo, falamos sobre manifestações clínicas, sobre como diagnosticar, as causas e como tratar. Se você se identificou com isso, é muito importante que você procure um profissional capacitado para te atender, tá? Infelizmente, a gente sabe que os gastroenterologistas mais tradicionais ainda estão remando, né, contra essa tendência de mergulhar estudar a microbiota, né? Não ficar estudando só doenças, mas estudar sim também a importância dos micro-organismos do intestino. Então, assim, procura bem, não é qualquer gastroenterologista que vai conseguir tratar você de maneira correta, tá? Você pode procurar não precisa ter o título de gastrologista, pode procurar um nutrólogo que estuda bastante intestino, qualquer médico funcional integrativo que estuda isso, tem essa capacidade de te ajudar, e é importante sempre ter um nutricionista junto com você, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família, até porque vai ter alguém lá que está com essa barriga inchada e distendida, tá? Se você se interessou mais, se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui hoje, com a barriga inchada, e quiser participar aí de um programa que eu criei junto com a nutricionista Luana Flores, um programa para ajudar pessoas a manejar essa distensão, essas queixas tão ruins aí de intestino doente, eu convido você a clicar no link que está abaixo desse vídeo e conhecer o programa Desincha a Barriga, que é um desafio fácil de fazer, bem completo, bem elucidado, tem muitas aulas minhas, aulas da Luana Flores, explicando sobre todo esse tema que eu trouxe aqui hoje, dando muita dica do passo a passo, como fazer para tratar a sua desbiose. E se você tem alguma história aqui para complementar o vídeo, já passou por isso, já tratou, deixa teu comentário abaixo, é muito importante para outras pessoas que possam estar passando por algo que você já passou e superou. Conta aqui pra gente a sua experiência. Agradeço muito terem ficado até o final aqui comigo. Meu muito obrigado.